Olá, pessoal. Sou o professor Tiago Santos e hoje nós vamos falar sobre as dimensões da qualidade em serviço. Bom, é importante destacar que na prestação de serviço, muitos elementos podem ser considerados na hora do cliente decidir por o serviço A em relação ao serviço B. E um dos pontos que a gente pode destacar refere-se à tangibilidade e aspectos visíveis que diz respeito àquele espaço no qual está prestando um tipo de serviço. Então, verifica-se, no exemplo de um restaurante, neste caso, observa-se aspectos relacionados à decoração, à estrutura, ao uniforme, a disposições de móveis, a talheres. Então, são vários aspectos, vários elementos que podem influenciar no ato da decisão por escolher aquele estabelecimento e não outro. Obviamente que todos esses elementos que diz respeito à tangibilidade também pode influenciar na satisfação desse cliente. Então, o cliente ele pode ficar muito satisfeito com a prestação de serviço, tendo em vista todos os aspectos visíveis que aquele espaço, que aquele ambiente oferecia. Como também pode acontecer o contrário. Então, suponhamos que, mantendo o mesmo exemplo do restaurante, o cliente pode até ter uma comida saborosa, bem preparada, uma bebida na temperatura adequada, porém, todo o espaço, a decoração, o talher, tudo isso pode prejudicar a percepção do cliente com aquela prestação do serviço. Então, a depender do tipo de prestação de serviço, vocês, enquanto profissionais da área de gestão, empresário, precisa avaliar bem se o cliente o qual vocês vão atender valoriza muito esses aspectos relacionados à infraestrutura, por exemplo, no restaurante, num consultório médico, ou se outros elementos são mais importantes na percepção do cliente. Temos também o aspecto relacionado à confiabilidade, ou seja, a empresa o qual está prestando o serviço é uma empresa de confiança, é uma empresa que cumpre os prazos, é uma empresa que atende a cada item que foi especificado dentro do contrato, é uma empresa que cobra exatamente aquilo que foi acordado. Tudo isso diz respeito à confiabilidade da empresa. Então, imagina só, você contrata uma empresa, você contrata o serviço de uma determinada empresa, você é atendido com aquele serviço, você é um cliente recorrente, é um cliente por assinatura, você coloca, inclusive, esse débito, esse pagamento da empresa em débito automático. No entanto, você é surpreendido com o reajuste da tarifa, com o reajuste do valor, com a contratação de um serviço que até então você não contratou. Tudo isso coloca em xeque, coloca, de certa forma, a se avaliar a confiabilidade da empresa. A empresa, às vezes, reajusta a tarifa sem uma comunicação, a empresa, de certa forma, aumenta o preço sem uma comunicação prévia, e aí você vai ter lá todo o trabalho de retirar todo aquele débito em conta corrente. Então, observe que a confiabilidade ela pode fazer total diferença. Então, imagina uma entrega de medicamento que não cumpre o prazo que foi estabelecido, tudo isso pode prejudicar, inclusive, seu bem-estar, pode ameaçar a sua saúde. Então, a confiabilidade de uma empresa é um valor que o cliente pode considerar muito no momento de optar pela empresa A em relação à empresa B. Pode contar muito na satisfação do cliente quanto àquele serviço que foi prestado. Então, o cliente pode ter ficado satisfeito com o serviço, mas a entrega ela foi muito além do prazo que foi estabelecido em contrato. Então, são pontos necessários a se considerar no que diz respeito às dimensões da qualidade em uma prestação de serviço. E ainda, a responsividade. Então, só, imagine uma empresa prestadora de serviço de gás.
Então, essa empresa, no caso de uma ocorrência, no caso de um acionamento, de um vazamento de gás, ela vai, de certa forma, chegar com bastante presteza, velocidade, urgência, em virtude do serviço que ela presta. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina só uma empresa prestadora de gás que está tendo um vazamento. Você entra em contato com a empresa, ela verifica que aquilo é muito urgente, ela é responsável e vai atender assim que é solicitado. Ela tem uma equipe direcionada para isso, para atender aquela demanda e não gerar nenhum risco, nenhum tipo de perigo para o seu cliente. É uma empresa que tem responsabilidade com isso. Então, é algo muito importante na percepção de alguns clientes, essa responsabilidade com a empresa. Então, a rapidez em solucionar o problema, em agilidade no atendimento. Então, imagine uma empresa prestadora de serviço de manutenção de elevador. E aí acontece que lá no prédio teve um problema que uma pessoa ficou presa no elevador. Então você liga para a empresa e fala: olha, eu estou precisando de um suporte imediato, porque nós temos aqui uma pessoa que está presa no elevador. Se a empresa não age com responsividade, ou ela não tem um departamento que pressupõe essa urgência no atendimento, alguém pode atender e falar: a gente está com a equipe direcionada em outra cidade, quando a equipe voltar, a gente vai tentar direcionar alguém para solucionar o problema. Veja, tem uma pessoa presa no elevador, então é algo urgente, precisa ser solucionado de maneira rápida. Então, são situações que muitos clientes passam a considerar dentro da dimensão de qualidade em relação ao produto, ou melhor, em relação ao serviço que a empresa está prestando. Então, nós temos aí como exemplo, em uma empresa prestadora de serviço de internet, então suponhamos que tenha lá algum tipo de problema com esse tipo de serviço, esse tipo de prestação de serviço, que você fica sem internet. E aí você demanda da internet para poder executar suas atividades, você trabalha com a internet. E aí você entra em contato com a empresa fala: olha, a gente está verificando, nós vamos dar prosseguimento aí no reparo, na resolução, a partir de 5 dias. O que isso quer dizer? Que em 5 dias você vai ficar sem aquele serviço sendo prestado. Então, isso pode prejudicar totalmente a sua vida, a sua rotina, o seu trabalho. Então, a empresa tem que entender qual é o grau de responsabilidade dentro desse serviço que ela está prestando e atender de uma forma plena. Nós temos um outro exemplo, o overbooking, né? Imagina uma empresa prestadora de serviço aéreo que vende lá mais passagens do que o número de assento no avião e, de repente, na hora do embarque, você percebe que não vai conseguir embarcar porque o avião já está lotado. E aí deu overbooking. E isso traz um grande prejuízo. Imagina você com compromisso marcado, tendo que adiar, tendo que fazer uma remarcação, é um transtorno tremendo, a depender do tipo de compromisso, do tipo de transporte no qual a finalidade que você iria utilizar tal transporte. Então, ter responsividade, isso traz um elemento de qualidade muito associado à prestação de serviço. Então, é importante que as empresas considerem isso perante a perspectiva do cliente. E ainda, a segurança. Então, imagine só você decidindo lá por um serviço de depilação. Então, você vai em qualquer clínica que às vezes pode ameaçar a sua integridade física. Então, são aspectos que o cliente pode avaliar como muito necessário, como muito elementar, para que ele tome a decisão da empresa A para a empresa B. Então, é importante considerar esses elementos e, a partir de que ponto, quais são os itens mais relevantes para o cliente considerar um serviço de qualidade. Então, é a infraestrutura, são os móveis, é a confiabilidade, é a segurança, é a responsividade. São elementos aí que são válidos estar considerando na prestação de serviço, tendo em vista os aspectos que são mais relevantes aí para seu cliente. E ainda, a credibilidade. Credibilidade não é algo que se adquire, é algo que se conquista ao longo do tempo.
ao longo do seu histórico de prestação de serviço. Então, o serviço prestado conforme prometido, a empresa vai construindo a credibilidade sobre aquele serviço. Então, tem boas referências de outros clientes, então ela tem todo um histórico construído. Então, em alguns serviços, os clientes buscam empresas ou prestadores de serviços que tenham credibilidade naquele segmento, credibilidade naquele mercado. Então, a entrega sem erro, então, ao tipo de cliente ao tipo de empresa que entrega sem qualquer tipo de erro, então eu posso ficar despreocupado. É um buffet que presta todo aquele serviço que foi contratado, então eu não tenho preocupação com o buffet que, de certa forma, vai entregar menos serviço do que aquilo que foi acordado. São circunstâncias e situações que a credibilidade da empresa pode ser um fator chave para a decisão de compra, de fechamento de contrato do cliente. Competência. Em muitos casos, os clientes avaliam muito a competência do profissional para estar prestando aquele serviço, ou da competência dos profissionais que atuam naquela empresa prestadora de serviço. Então, as comprovações do prestador de serviço, o portfólio, então, é uma empresa que já atendeu outras grandes empresas, então a empresa já tem um portfólio de clientes atendidos e satisfeitos. Isso pode ser muito relevante. Alguns exemplos. Então, se você vai buscar um profissional da área de direito, um escritório de advocacia, às vezes o diploma, as capacitações, o histórico de atendimento desse profissional, isso pode fazer todo sentido para você buscar esse profissional devido à sua competência. Então, no serviço de saúde, às vezes você está precisando de um médico especialista num caso, numa enfermidade muito específica, aí você vai fazer uma investigação, buscar um profissional que tenha um histórico em situações daquele tipo, um profissional que tem conhecimento técnico para dar um prognóstico ou diagnóstico preciso em relação àquela enfermidade. Então, observe que a competência também pode ser um elemento fundamental para a tomada de decisão do cliente, para buscar aquele profissional ou para buscar aquela empresa que já tenha essa referência. E ainda, cortesia. Então, mantendo aí como exemplo o serviço de saúde, então uma pessoa que vai buscar um serviço de saúde, por exemplo, ele quer um serviço de saúde, além de uma competência técnica, mas ele quer um serviço humanizado, ele quer profissionais gentis prestando atendimento, profissionais pacientes, tratando o cliente de forma empática, acolhendo o cliente perante uma enfermidade, perante uma necessidade. Então, tudo isso são elementos que o profissional pode incorporar dentro da prestação de serviço para tentar atrair e fidelizar o cliente. Porque imagina só, você pode buscar um serviço de saúde focando no profissional que tecnicamente que é o profissional mais capacitado, mas chegando na clínica você não é bem atendido, as pessoas estão te atendendo sem paciência, não te explica, você não sente acolhido, então você fica com o serviço comprometido. Por mais que, suponhamos, na hora do procedimento cirúrgico, o profissional ele é técnico, ele é muito preciso, mas toda a gama de serviço envolvido dentro daquele contexto, às vezes você, de certa forma, fica frustrado, insatisfeito com a prestação de serviço no que diz respeito à cortesia. Então, é algo que vocês precisam considerar para incorporar e ajustar dentro da prestação do serviço. Então, exemplo, uma enfermeira, um garçom que auxilia o cliente quanto a uma intolerância alimentar. Então, vamos supor que você chega num restaurante e você tem intolerância a glúten e a lactose. E aí um garçom totalmente preparado, cortês, fala, não, nosso cardápio a gente tem algumas opções alternativas, inclusive com combinações para atender melhor o senhor, para atender você dentro da sua necessidade. Então, demonstra cortesia, empatia, acolhimento, e isso, obviamente, vai gerar maior satisfação na prestação do serviço como um todo. E ainda nós temos a boa comunicação como elemento fundamental para qualquer área de atuação, mas é importante considerar que na prestação de serviço, a depender do tipo de serviço que está prestando,
a comunicação clara, acessível, ela é fundamental. Então, num serviço de saúde, por exemplo, às vezes um diagnóstico, um prognóstico, uma linguagem técnica muito robuscada, isso pode gerar muito mais dúvidas do que esclarecimento para o paciente. Então, tentar fazer uma adaptação da comunicação, explicar ao paciente de forma clara e acessível, isso pode facilitar a compreensão do paciente e ainda gerar maior satisfação. E isso pode acontecer também, por exemplo, num contexto de advocacia. Imagina um profissional, um advogado, com um processo, vai explicar para o cliente com aqueles termos técnicos, o juridiquês, e o cliente às vezes não entende muita coisa, pouco esclarecido, não tem informação. Então, ele vai ter muitas dúvidas quanto àquele atendimento, algo que vai gerar muito mais insatisfação do que esclarecimento e satisfação na prestação de serviço. Então, médicos, advogados e até mesmo professores, às vezes você está ensinando para uma turma de pós-graduandos que consegue compreender, todos já trabalham na área, naquele setor, suponhamos que é na área de administração. Então, você fala sobre compliance, sobre governança, sobre ferramentas da administração, planejamento estratégico, balanço scorecard. Para eles, tudo isso é tranquilo, porque é uma realidade de trabalho qual eles estão lidando diretamente. São ferramentas que esses profissionais, de certa forma, utilizam e sabem do que se trata. Outra coisa é você estar explicando para um aluno do ensino médio. Outra coisa é você estar explicando para um aluno do curso técnico que nunca teve nenhum contato com essas ferramentas. E aí, quando você vai falar de uma maneira muito técnica, muito específica daquela área de conhecimento, você gera muita dúvida, porque o aluno às vezes não vai compreender nada do que você vai estar comunicando, ou melhor, tentando comunicar enquanto ferramentas de gestão. Então, observe, pessoal, que a boa comunicação ela é aplicável a qualquer tipo de serviço, mas, sobretudo, naqueles serviços que demandam de uma objetividade, uma clareza maior para esclarecer ao seu cliente, à pessoa que está consumindo aquele serviço, de fato, que você gere uma boa comunicação, uma boa compreensão. Bom, então, falando aí de forma geral sobre as dimensões da qualidade dentro do contexto de gestão de serviço, nós temos ainda elementos para serem pensados e refletidos no que diz respeito, por exemplo, às necessidades dos clientes. Então, nós temos o serviço que é desejado pelo cliente. Então, o cliente tem uma necessidade, um desejo daquele serviço, e essa necessidade e desejo, ela pode estar muito relacionado às necessidades pessoais do cliente e às crenças que ele tem sobre o que é possível daquele serviço, que diverge do serviço que será prestado. Então, uma coisa é o serviço desejado pelo cliente. Então, um cliente pode desejar uma coisa, o outro cliente pode desejar uma outra coisa. E outro elemento é o serviço que é prestado pela empresa. Então, é importante que, quando a empresa, a prestadora de serviço, ela vá buscar atender um cliente, ela entenda o que o cliente deseja com aquele serviço. Porque nem sempre o que ele deseja é, de fato, o serviço que será prestado. Então, é preciso compreender e esclarecer. Porque se o cliente está com uma expectativa muito mais elevada do que, de fato, aquele serviço vai atender, é o momento de esclarecer para o cliente para que não gere insatisfação com aquele consumo daquele serviço. A gente entende também que as empresas não conseguem, em muitos casos, prestar o mesmo serviço, porque variáveis podem acontecer. Então, se você frequenta um restaurante que dia de semana você é atendido de forma rápida, você consegue estacionar no estacionamento do restaurante, o garçom faz seu pedido e logo a cozinha já entrega o seu pedido conforme o combinado, conforme a solicitação que foi realizada. Já num fim de semana de grande lotação, às vezes você já não encontra o estacionamento, às vezes você demora um pouco mais a ser atendido pelo garçom, o seu pedido que chegava em 20 minutos em dia de semana pode chegar em 40 em final de semana.
Contudo, há ainda uma zona de tolerância. O cliente ainda entende, em muitos casos, que a demanda aumentou, então, normalmente, às vezes, existe algum comprometimento da prestação de serviço. Só que existe uma zona de tolerância dentro do que o cliente espera e dentro do que a empresa está entregando. E existe uma situação que gera completa insatisfação, que é quando o cliente solicita algo e não é atendido naquele algo, é quando há um comprometimento muito além do razoável, no qual o cliente fica totalmente insatisfeito com a prestação de serviço, mesmo entendendo que é uma situação adversa, é um caso pontual, mas se ele não for atendido, isso vai gerar insatisfação. Então, quando se fala de serviço desejado, a gente está falando de promessa de serviço explícita e implícita que vai atender o cliente, é aquele boca a boca que o cliente busca informações com outros clientes, que ele consegue, de certa forma, ter essa referência, é a experiência anterior que ele utiliza como parâmetro. E já quando a gente fala de serviço insatisfatório, é quando há alterações muito drásticas nessa prestação de serviço que compromete essa satisfação do cliente, ou que fatores situacionais vai comprometer totalmente aquele serviço que está sendo prestado. E aí isso também vai gerar insatisfação. Bom, então é importante que vocês entendam que as dimensões da qualidade são muito relevantes na prestação de serviço, não basta ter uma excelente prestação de serviço, sendo que você não compreende as dimensões de qualidade que, na percepção do cliente, é muito relevante nessa prestação de serviço. E também a gente trouxe aqui alguns elementos sobre o serviço desejado dentro da perspectiva do cliente e o serviço previsto por parte da empresa. Lembre-se, é preciso entender o que o cliente deseja. Nem sempre, por exemplo, uma cliente ou um cliente de um salão de beleza que gostaria de ficar com o cabelo igual de uma influencer, igual de uma atriz, talvez o tipo de cabelo, o estereótipo do cliente é totalmente distinto àquele objetivo que ele almeja, ou seja, o serviço desejado dele é totalmente distinto do que a prestadora de serviço prevê e vai atender. Então, pode ser que o cliente fique insatisfeito, mas não é resultado de um serviço mal prestado, é resultado de um serviço desejado que não tinha a finalidade daquele serviço previsto. Porque os clientes são distintos. Então, às vezes, você vai prestar um serviço de beleza em uma pessoa que possui característica totalmente distinta da outra. E o resultado, obviamente, vai ser distinto também. Então, é preciso compreender essas nuances para que, de fato, você consiga esclarecer para o cliente a situação e o tipo de serviço que será prestado, para que o cliente não fique frustrado caso o serviço desejado não seja idêntico aí ao serviço que a empresa está disposta a prestar. Bom, então, de uma forma geral, é isso. Agradeço a atenção de todos.